Nessa deixa do seu Cleverson, pessoal, a gente já aprendeu aqui, né, a criar topologias no Mininet, a brincar com hosts, a mexer com ONUs, a pegar dados do ONUs. Então, digamos que o Pedro queira fazer, né, o curso de Deep Learning aí com o seu Cleverson, queria criar um dataset a partir do Mininet. O que está faltando? Está faltando a gente armazenar esses dados para poder criar nosso modelo, né? Então, justamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos aprender a como salvar os nossos dados, né? Dentro de uma base de dados. Vamos passar aqui o slide rapidinho. Então, a gente vai dar uma introdução aqui para vocês, né? Do que seria um Time Series Database, né? O que é uma série temporal. A gente vamos falar aqui um pouquinho do documentação Swagger, né? Que eu gostaria de muito de mostrar para vocês, que eu havia esquecido de comentar na aula passada. E vamos ver aqui algumas aplicações, né? Vamos ver mais uma aplicação aqui com ONUs, que é a Virtual Private LAN Service, né? Além disso, a gente também vai brincar um pouquinho aqui com o Karaf, né? Que seria a interface de linha de comando do ONUs, né? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Então, o que é que é? Bom, primeiramente, o que é uma série temporal, né? Uma série temporal são conjuntos de dados que são marcados por um momento específico de tempo, né? Então, nós temos aqui, né, um dado associado a um tempo. Então, o que seria, né, o nosso banco de dados de série temporal? Nosso banco de dados de série temporal é um tipo de banco de dados especializado para trabalhar com as séries temporais, né, com esses valores que mudam em função do tempo, né? A gente tem aqui vários exemplos de bancos de dados aqui que trabalham com esse tipo de informação, né? Temos aqui alguns famosos, tipo o Prometheus, tem o MongoDB e tudo mais. E temos que a gente vai usar aqui, né, que é o nosso InfluxDB. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês de uma série temporal, né? Aqui nós temos as medidas diárias, né, de temperatura em São Paulo, né? Mirante de Santana. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, né, a gente tem uma variação, né, desses valores. É... Ah, tá. Beleza. O Pedro colocou aqui para vocês, né, um forms que vocês acessarem aqui o nosso curso de aprendizagem por reforço para poder dar uma olhada. E, bem, aqui a gente tem valores, né, que muda em função do tempo. É, Então, nós temos valor aqui para janeiro, fevereiro, março, abril e tudo mais. Então, a gente pode colocar esse valor dentro desse banco de dados, né? De forma que a gente pode identificar padrões, sazonalidades, tendências e comportamentos, né? Por que que a gente escolheu usar um InfluxDB? Bom, eu listei aqui 6 motivos por qual eu achei interessante a gente usar o InfluxDB. Primeiro, porque ele é muito simples, então a curva de aprendizagem dele é bem tranquila. Outra coisa que ele já vem incluso, né? Que é um data viewer, né? A gente pode criar ali uns dashboards, né? Bonitinhos pra gente. A gente não precisa usar um outro software para fazer isso, né? Tipo o Grafana, né? Que é um software que as pessoas devem conhecer. Outra coisa que o InfluxDB também é bacana é que ele é open source, né? Ele é de código aberto, ele é gratuito, ele não tem limitações do tipo, você precisa pagar tanto para poder ter acesso a recurso e tal. Então ele está totalmente disponível para a gente, né? Ele também tem uma boa compressão dos dados, né? Então a gente pode encher de informações, né? Sem estar se preocupando tanto que vai estar consumindo muita memória do nosso computador e tudo mais. E o cliente dele, né? Ele é compatível com diversas linguagens de programação. Então, vocês podem ficar tranquilo para fazer outras aplicações também com ele, né? Então, aqui tem um exemplo aqui de cliente que ele trabalha, né? A gente tem aqui o C Sharp, tem aqui o PHP, o Kotlin, Java, Go e o Python, que é que a gente vai usar aqui na nossa aula, né? Vamos lá. Então, primeiros passos, né? Eu não vou fazer a instalação aqui dele junto com vocês, mas eu vou comentar a instalação, beleza? Então, como sempre, eu criei aquele nosso scriptzinho, né? Install.sh. E aqui, para instalação de FluxDB, caso você já tenha instalado o ONUS e tudo mais no seu ambiente, você pode dar um install.sh-i. Ou, se você quiser instalar tudo, você pode dar um install.sh-a, né? Eu criei essa flag também aqui para instalar
tudo que a gente vai querer junto, né? Ah, outro detalhe também é que para funcionar, pessoal, a gente vai precisar também do... Vou mostrar aqui para vocês logo aqui o código. Vamos aqui, abrir aqui o nossa VMzinha e o nosso instalador. Só um segundo. Então, nós temos aqui, né, o InfluxDB, né? Ele vai pegar um arquivo YAML. Então, para ele funcionar, a gente vai ter que ter o Docker Compose, né? Então, eu coloquei o Docker Compose aqui junto com a função para instalar o Docker, né? Então, vocês podem também dar essa flagzinha aí do "-d" de novo, né? No caso do Docker já tenha instalado, vai só instalar o Docker Compose, então não tem problema. Então, é isso, né? Vamos começar aqui. Bem, como vocês viram, o nosso instalador ele vai chamar esse arquivo chamado YAML, que está bem aqui, ó, que é o nosso Compose, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, e para que ele serve, né? Afinal de contas, ele serve para criar nossa imagem. Então aqui especifica aqui as portas, né? Então a gente está fazendo aqui a porta 8086 do nosso computador vai estar relacionada com a porta 8086 do nosso container, né? A gente tem aqui o mode, né? Que é o modo de instalação. Eu coloquei setup, que é para ele configurar sozinho tudo pra gente. O username, né? Eu coloquei o admin, que é a forma como a gente vai acessar o nosso banco de dados, né? Nossos usuários. Digamos, operador de rede, acho melhor, né? Aqui nós temos o nosso password. Nós temos aqui o nosso token, que serve para nossa API se comunicar com o InfluxDB, né? Nós temos aqui a organização e o buckets. Eu acho mais interessante primeiro falar o que é o buckets, né? E depois falar o que é a organização. O que é o bucket? O bucket, ele é aonde nós vamos guardar nossos dados, né? Então, eu coloquei aqui o nome do bucket como exemplo. E a organização serve ali para a gente organizar, né, os nossos buckets, né? A gente pode ter números de buckets dentro de uma organização, né? Eu na organização eu coloquei docs. A gente também pode colocar ali um limite de tempo, né, de retenção. Eu coloquei aqui, isso é opcional, tá? Eu coloquei 30 dias. Então, depois de 30 dias, aqueles dados lá vão sumir no nosso banco de dados, mas se você quiser manter aí permanentemente, tudo bem. Então, nós que está criando aqui dois volumes. Um volume para dados, né? Fica aqui, claro, data. E um outro tipo chamado config, né? Para configurações. Bora dar uma olhada aqui neles rapidinho. Vou abrir aqui o terminal. Vocês podem fazer isso também na casa de vocês, acho legal vocês fazerem. Então, vamos dar aqui um sudo docker volume ls. Vou colocar aqui a senha. Então, aqui temos dois volumes aqui, que é o locais, né? Que é o influxdb, config, abadá, e o config e o data. Então, bora dar uma olhada aqui neles. A gente pode dar aqui um sudo docker inspect e eu posso colar aqui o nosso nome do nosso fluxo. E aqui a gente vai ter, pessoal, onde é que o nosso volume ele foi montado, né? Nós temos aqui a var, lib, docker, volumes, influxdb, data e data. Bora dar uma olhada ver se está lá, né? Então vamos aqui em computador. Então vamos aqui em var. Cadê o var? Tá aqui var. Nós temos aqui lib. Nós temos aqui o docker. Cadê o docker? Tá aqui. A gente vai precisar da senha, nossa dedicação, que é a senha do computador mesmo. Nós temos aqui volumes. E aqui nós temos aqui o nosso, onde guardamos os nossos dados e onde guardamos as nossas configurações, né? Aí vocês querem ter acesso de novo a eles. Então, quando a gente executar o nosso script do install.sh, ele vai criar essa imagem aqui pra gente que a gente instanciou aqui do InfluxDB. Para gente acessar ele, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso navegador. Tá, o navegador vai abrir, calma aí, rapidinho. A gente pode entrar aqui no nosso localhost, né? Na porta, eu esqueci a porta. É a 8086. E acessar aqui o nosso InfluxDB. Aqui a gente vai colocar o nosso usuário, que nós colocamos aqui, né? Que é admin. E a senha password. E vou lá. Bem-vindos ao InfluxDB.
Então aqui, pessoal, ele tem um breve tutorial também que vocês podem acessar. Que a gente vai tentar fazer aqui junto com vocês. Que é para a gente entender como é que funciona o InfluxDB e tudo mais. Para o InfluxDB funcionar, a gente vai precisar instalar o cliente, né, do InfluxDB, que é como se fosse uma API para se comunicar com ele, né, para enviar essas informações para ele. Aqui nossa instalação a gente já instalou ele. Ele está bem aqui, ó. Cadê InfluxDB? Aqui, ó, nosso pip install InfluxDB client. E vamos aqui fazer um exemplozinho, né, para enviar dados para a gente entender como é que funciona. E depois a gente vai fazer isso com o ONUS também. Então aqui eu tenho um exemplo.py, né? A gente fazendo a importação da biblioteca do InfluxDB cliente, aqui do sistema operacional, que é o OS, e time, né? Então eu tenho aqui InfluxDB cliente, point, blá, 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 blá. Então, como a gente viu ali, a gente tem aqui o token, né? Que é a forma com a qual o nosso cliente vai se comunicar, né? É uma forma de ele se autenticar lá com o InfluxDB. Nós temos aqui a nossa organização, que é o Docker, e a URL, que é o localhost com a porta. Então, nós temos aqui write cliente, né? A gente pega aqui nossas informações, né, para identificação. E aqui o nosso bucket, que é o local que a gente vai armazenar nossas informações, né? Temos aqui o qual a gente criou inicialmente já lá no Compose, que é o exemplo. Então aqui a gente pode pedir para escrever, né? Write options de forma síncrona lá. Vamos jogar aqui dados, né? Que vão ser de 0, aqui tem um range, né? De 0 a 4. E aqui, pessoal, a gente tem alguns valores interessantes, né? Que é o point, tag, field e value. Então, o que seriam esses valores, né? Então, temos aqui, por exemplo, as fields, né? Elas são os valores que estão sendo medidos, né? Por exemplo, aqui no nosso exemplo lá de São Paulo, né? Nós temos que colocar assim, field de valor de temperatura, que seria tipo uma labelzinho para identificar do que se trata aquele valor, né? Velho seria o valor propriamente dito, que a gente está recebendo bem aqui do nosso for. Nós temos aqui as tags, né? Que seriam metadados descritivos, tipo, qual é o local lá que foi tirado essa medição, né? Por exemplo, São Paulo. A gente tem aqui e o point, que é onde vai ficar salvo lá no nosso bucket, né? Então, vamos rodar aqui o nosso códigozinho. Eu vou abrir um terminal aqui dentro da pasta, logo para a gente dar uma agilizada. Então, vamos lá. Aqui é um Python 3, o nome do arquivo é exemplo.py, e ele vai estar enviando lá. Vamos ver se ele enviou mesmo. Vamos aqui no InfluxDB, aqui em Buckets. Nós temos aqui o nosso bucket, né, que é o exemplo que foi criado junto com o nosso valor. Então, aqui o valor de measurement. A gente pode dar aqui um submit, ó, e escolher aqui um gráfico para a gente dar uma olhada aqui nos dados, né? Note que aqui ficou um pouco ruim de ver, porque a gente está com uma janela aqui de 1 hora. Então a gente pode colocar uma janela menor, por exemplo, aqui de 5 minutos. E aqui a gente pode ver os dados chegando, ó. Dados começaram chegando em 0, agora foram para esse valor aqui. E note que aqui a gente está mandando os dados de 1 segundo, né? Vou mandar aqui um refresh. Podemos mandar aqui de novo, para vocês darem uma olhada. Enfim, a gente tem aqui os dados chegando. Pode ver que também tem diversas formas de a gente visualizar. Tem aqui as tables e tudo mais, ó. E aí, pessoal, bacana. Vamos lá. A gente pode fazer os nossos próprios sistemas para enviar os dados, né, que chamamos de exporter, tal qual a gente viu aqui. Mas também o InfluxDB disponibiliza alguns exporters para a gente, né? Por exemplo, aqui... Opa! Acho que é source. Aqui a gente já tem, né, alguns exporters prontos, pode trabalhar. Por exemplo, um que eu acho aqui interessante cadê? É um aqui que é de uso de CPU. Então, por exemplo,
Caso vocês queiram fazer assim, criar um modelo de machine learning, né, para estimar quanto seria o nosso uso de CPU para uma certa quantidade de tráfego, vocês podem fazer isso, né? O uso de CPU já teria feito, vocês só precisariam desenvolver o exporter pro Ondas, no caso, né? Que a gente vai ver agora. Então vamos dar uma olhada aqui. Antes de criar antes de rodar o nosso código aqui do exporter do Ondas, a gente precisa criar também um novo bucket, né? Eu coloquei aqui o Onus Metrics, que é o nome do nosso bucket. Então, se a gente não criar e vai tentar achar esse bucket, não vai estar criado, vamos criar aqui o nosso bucket, né? Para a gente criar o nosso bucket, a gente volta aqui em Buckets e Create Bucket. A gente pode colocar aqui o nome que a gente está esperando, que é o Onus Metrics, né? E criar. Então, vamos comentar aqui o nosso código, né? Do nosso exporter do Onus, né? Então, aqui a gente tem aqui... beleza. A gente tem que, de fato, também lembrar de subir o Onus, né? Então, aqui temos aqui e a topologia. Então, bora lá. Daqui um cd dois pontos. Então, aqui é um sudo docker ps. E... tá. ps-a para gente ver todos, né? Então, aqui tem o Onus. E sudo docker start e o nosso container do Onus. Pode trabalhar aqui com aquela topologiazinha mais simples. Por enquanto, depois eu ver uma melhorzinha. Sudo Python 3 topology. Então vamos dar aqui uma olhada aqui no nosso Onus. No influxo tal. Bora aqui local host e Onus. Então, pessoal, aqui não tem segredo. A gente está aqui com a nossa topologia que tá com aqueles hosts fantasmas. Caso dê alguns hosts fantasmas para vocês, a gente pode aqui fechar o Mininet e dar o seguinte, aqui no Onus, cadê? A gente pode pedir para ele dar um restart. Então ele vai parar aqui. Beleza, ele vai dar uma parada e vai iniciar novamente. E aqui a gente pode dar um Python 3 topology novamente. Criando aqui, né? Espera um pouquinho aqui para nos abrir. Só um segundo, ainda deve estar abrindo ainda. Pronto, ele abriu de novo. E aqui, ó, está usando aqui o nosso React Forward, né? Todas as nossas aplicações que a gente tinha visto na aula passada. Aqui em topologia a gente já pode dar aqui o nosso H1 ping H4. Opa, dump. Vamos dando uma bronquinha aqui. Só um segundo. Então, ele deve ter funcionado de novo aqui. Bora lá. Onus, rocks. Beleza. Abrir nossa topologia aqui de novo. Agora. Beleza, funcionou aqui. H1 ping H4, com certeza. Enfim, os dados estão sendo enviados. Então vamos lá, pessoal. Entendo isso, o que a gente vai fazer?
Vamos conectar aqui com o ONUS, né? A gente viu na aula passada como é que a gente pode obter dados do ONUS via API REST. Então, é isso que a gente faz. A gente tá pegando, eu separei aqui, né, as nossas estatísticas em duas partes, né? As estatísticas de host e as estatísticas de link. Então, o que a gente está pegando aqui, né? A gente está pegando aqui informações dos hosts, né? Para a gente saber onde que eles estão conectados. E depois está pegando aqui uma associação, né? Aonde esses hosts estão conectados nos switches e pegando as métricas do switch. Porque assim, a gente não tem acesso às métricas diretamente do host aqui pelo ONUS, né? O ONUS, o nosso controlador SDN só tem acesso às métricas obtidas no switch. Contudo, o host está conectado a um switch e está conectado a uma porta, né? Então, a gente sabe que todo o tráfego que passa para aquela porta pelo qual, pelo menos, o tráfego que passa pelaquela porta, ele vai chegar no host, né? A informação. Então, se a gente sabe em qual porta o host está conectado, a gente sabe quais são as informações que vão chegar lá no host. Aqui a gente pega informações de link separadamente, né? E aqui eu estou tentando fazer, né, essa associação dos hosts com as portas de entrada e saída e tudo mais. E aqui eu estou tentando estimar algumas métricas. O ONUS, ele não dá métricas tal como throughput, delay, jitter e perda de pacote. Se a gente for analisar lá na nossa API, na nossa documentação Swagger, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho, a gente vai ver que a gente consegue informações, por exemplo, de pacotes que estão entrando, pacotes que estão saindo. Ó, tá aqui, ó, byte send, byte receive, packet send, packet receive. Então, aqui para nossa experimentação, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte: conseguir derivar essas informações através das informações que a gente tem aqui no ONUS, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Como é que está funcionando aqui o nosso laboratório? Então, a gente está pegando aqui informações do ONUS, né? Então, a gente está gerando tráfego lá, pedindo para pagar um pingar H4, gerando ali um consumo de recursos. A gente está pegando via API REST esses dados, né, de entrada de pacotes, saída de pacotes e tudo mais, e enviando para o InfluxDB, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Aqui no InfluxDB, nós temos esse laço bem aqui, perdão, aqui no nosso export nós temos esse laço, né, que está enviando dados a cada um segundo. Quem está esperto aqui sabe que como a gente calcula atraso, fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui, ela com certeza ela não é mais a indicada, né? Eu alterei aqui, eu coloquei um time to send aqui, né? E eu botei 0,01 segundos, né? Essa forma aqui não é mais indicada para a gente calcular isso, né? A forma como a gente está fazendo aqui. Mas eu coloquei aqui só para vocês verem que a gente consegue obter ali métricas do ONU. A gente pode pegar métricas também de link, né? Se tiver qual estado está o link e tudo mais. O que vai dizer qual métrica a gente vai utilizar, vamos capturar, vai ser mais a aplicação de vocês, né? Eu coloquei aqui só um exemplo para a gente dar uma visualizada lá bonitinho lá no InfluxDB. Então, bom, sem mais enrolação, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui no CD ONUS Exporter, que é a pasta que tem o nosso export, e vamos rodar aqui o nosso Python 3 ONUS Exporter.py. Então, vamos lá. Ele deve estar enviando agora para a gente nossas informações. Aqui eu coloquei um while true, né? Então ele vai ficar enviando ali até eu dizer para parar, né? Dando um Ctrl C aqui no nosso comando ali, no nosso programa. Então pode ir aqui em Buckets, ONUS Métricas. E vocês podem ver que já chegaram aqui métricas de hosts e de link. Uma coisa interessante que vale notar aqui, né? No InfluxDB, é que a gente, em momento algum, a gente precisa configurar aqui quais seriam as métricas que iriam chegar para a gente, né? No nosso banco de dados. O InfluxDB ele vê através da primeira requisição quais são as métricas que estão vindo e aí ele organiza para a gente aqui. Mas vale ressaltar o seguinte: se a gente configurou para serem enviado métricas de tipos específicos, tipo, tá sendo enviado métricas de tipo float aqui, a gente não
pode depois mudar para outros, né? Para outro tipo. Então a gente tem que ficar esperto aqui. Então vamos aqui dar uma olhada aqui no throughput, por exemplo. Pode dar aqui um submit. Vou mostrar aqui em gráfico, que eu acho que talvez seja mais interessante. E nós temos aqui, né, um throughputzinho, né? Nós que a gente não teve comunicação nenhuma aqui ainda, né, entre o H1 e o H4, mas a gente teve aqui os envios de pacotezinho, né, que criou um throughputzinho, né? Esses são tráfegos da rede, né, da rede explorando ali. Então, normal, mas como são tráfegos muito pequenos, ó, vamos ver aqui os valores, ó. Meio que nem vale, né, pra gente. Aqui a gente está enviando as informações de throughput, né, como sendo em mega, né, então... Agora, bora criar um tráfego mais sério um pouco, né. Então, a gente pode usar aqui H1, ping H4, colocar essa flagzinha bem aqui, ó, que é o "-i", e especificar para ela qual seria o tempo, né, de envio de pacote. Então, eu vou colocar aqui para o pacote ser enviado bem rapidamente, né? E criar um fluxo de verdade aqui interessante para a gente dar uma olhada. Então, vocês podem ver que está enviando pacotes bem rapidamente, né? E a gente vai esperar aqui dar uma atualizada para ver se cresce aqui o nosso gráfico, né? Vocês podem ver que cresceu tanto os valores que está obtendo aqui, né? Que os valores iniciais meio que são quase uma linha reta para a gente, né? Então, se a gente ficar atualizando aqui, a gente pode ver, né, o tráfegozinho, né, subindo. Outra coisa também interessante é que a gente pode já criar aqui uma dashboard já, de forma a gente já organizar previamente, né, conseguir ver várias informações na mesma tela. Aqui criando em New Dashboard, a gente pode adicionar aqui células, por exemplo, aqui do ônus métricos, né? Já coloca aqui métricas do host e tudo mais. Sei lá, a gente pode colocar aqui só para um host. Então a gente pode colocar aqui esse gráfico é tipo de carro, né? A gente tem aqui um valorzinho, né, de throughput. Depois de colocar aqui a gente está usando um ping, né? Então a gente não vai ter um valor muito alto, né? Se a gente jogar aqui um valor, usando o protocolo UDP, a gente vai conseguir alcançar valores muito maiores aqui, né? Mas eu coloquei aqui mais para ser rápido, para a gente já partir para nossa próxima atividade aqui, né? Que seria brincar com outras aplicações aqui no ONUS. Então, aqui no nosso slide tem aqui uns links para vocês darem uma olhada depois vocês brincarem, né? Aprenderem mais com o InfluxDB. Ah, tá. Outra coisa interessante, só para mostrar para vocês aqui, a gente pode também baixar aqui os nossos dados, né? Em CSV. Então, vamos baixar aqui os nossos dados aqui em CSV, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui os nossos dados, né? Então, a gente tem informações aqui de, ó, throughput sendo mandado, qual é a métrica. Então, temos aqui informações do host, temos aqui informações de tempo e os valores propriamente ditos que está alcançando, né? E aí você pode utilizar, né, esse CSV para poder criar, sei lá, já tendo uma relação com o curso do seu Cleverson, né, criar um modelo de vocês de Machine Learning e tudo mais. Pode pegar várias métricas aqui por exemplo, CPU, utilizando já exports que já foram feitos, né? É bacana aqui que o FluxDB que ele é bem intuitivo. Ele tem tutoriais aqui, ó, para vocês poderem aprender aqui a criar um export de vocês e tudo mais. Que foi o que a gente tinha visto no início da nossa aula. Então, vale a pena vocês dar uma olhada aqui nele. Acho que só vocês abrirem aqui ele e procurarem um pouquinho aqui, né? Já deve ter documentação para vocês entenderem as coisas. Por exemplo, aqui, ó. Bora olhar aqui. Esse aqui, por exemplo, ó. Aí ele fala como é que funciona, tá? As configurações bonitinhas, métricas e tudo mais. Então, é isso, assim, do InfluxDB. A gente vai passar agora para a nossa próxima parte, que vai ser a API Swagger, que eu não podia esquecer. Então, o que é a API Swagger, né? Documentação Swagger, né?
A documentação Swagger é um ambiente para a gente aprender a utilizar a API REST, né, do ONUS, né? Como eu estou usando aqui, eu estou abrindo aqui na minha máquina, a gente pode usar aqui o localhost, né? Caso vocês estejam acessando em máquinas diferentes, vocês podem, por exemplo, colocar o IP aqui da máquina de vocês, né? Descobrir aqui pelo ifconfig. Vou dar uma parada aqui nesse ping. Então tá aqui a nossa documentação Swagger. Aqui a gente pode, por exemplo, brincar aqui, né? Criar um intent e tudo mais, ó. A gente pode aqui, por exemplo, fazer uma simulação. Olha, pegar aqui os intents que tem aqui no nosso documento, né? No nosso documento não, perdão, no nosso topologia, né, do ONUS. Então, aqui a gente pegou a informação aqui, resposta 200. Aqui é basicamente o que a gente fez na nossa aula, né, passada, só que aqui é tipo um ambiente pra gente brincar, experimentar e tudo mais. Ó, por exemplo, aqui host, né? Bora dar uma olhada aqui, quais são os hosts que nós temos aqui, ó. Vamos fazer aqui uma sessão get. E tá aqui, ó, a informação dos nossos hosts, que a gente até tá fazendo isso no nosso código lá do, do exporter, né? Tá aqui, ó, ID, MAC, VLAN, que é a padrão e tudo mais. Então eu tenho aqui, vai informação dos nossos hosts, né? Aí a gente pode também aqui pegar pelo ID e tudo mais, pode brincar aqui, colocar aqui o ID, ó. Por exemplo, vou pegar aqui um ID, ó. A gente tem esse ID bem aqui. Aqui, a gente pega a informação desse host aqui, ó. Qual switch que ele tá? Ele tá no switch 1, conectado na porta 3. Aqui o IP dele, né? Aí tem aqui o MAC e tudo mais. Pode aqui não só pegar informações, pode enviar também, né? Fazer solicitações posts, get e tudo mais. Além disso, pessoal, a gente vai também fazer o seguinte, a gente vai brincar um pouquinho aqui com outras aplicações do ONUS, né? A aplicação que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada seria a Virtual Private LAN Service, né? E o que é isso? Ela serve para criar uma LAN virtual, né? Que comunica aí diversos locais diferentes, né? Na nossa rede. Mas ela faz com que esses elementos da rede eles se enxerguem como se estivessem dentro do mesmo espaço, do mesmo ambiente, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Digamos daqui que seja uma topologia de uma operadora de rede, né? Então aqui eu tenho esse switch aqui que conecta, né? Nosso switch local de casa. E aqui é o switch aqui de Belém, aqui, sei lá, um switch do Rio de Janeiro, aqui São Paulo. Nós temos aqui um host, né? Ser um servidor e tal. Então o que acontece? Quando a gente faz aqui a nossa Virtual Private LAN, a gente consegue enxergar esses elementos como se fossem elementos dentro da nossa própria LAN local, né? Então, para a gente fazer isso, vamos aqui desativar, né, o nosso encaminhamento reativo. Cadê? React Forwarding. A gente vai desativar aqui o nosso encaminhamento reativo. Ah, tá. Para essa aula aqui, eu vou cancelar aqui também o nosso exporter, né? Vou trocar a topologia. Eu vou colocar uma topologia tal qual aquela que eu tinha visto antes ali no nosso slide, né? Dar aqui um ls rapidinho. Sudo Python 3 e tem aqui o exemplo 5, exemplo 5.py. Bora ver se não quebrou aqui o ONUS. Quebrou o ONUS, então a gente vai dar uma reiniciada aqui nele de novo. Bacana que deu esse problema que vocês veem como é que a gente soluciona, né? Tá, tudo certo, ele já dando reiniciando. E aí, a gente vai iniciar aqui agora a nossa topologia, nosso exemplo 5, né? Esperar um pouquinho para o iniciar. Bora ver aqui se deu. Não, ainda não deu. Dá um tempinho aí, pessoal.
Beleza. Vamos ver aqui. Achou aqui os nossos hosts. Beleza, pessoal, funcionou direitinho. Então, aqui, ó, tentar... Eita, tá tudo certo. Tentei trazer uma topologia parecida com aqui com o do exemplo, né? Então, a gente tem um... Só que também ó, esse switch aqui seria esse bem aqui, né? A gente tem dois hosts aqui, imagina que fosse um host também, outro host aqui embaixo. E aí, pessoal, a gente vai criar aqui uma VLAN, né? Que a gente vai conectar aqui os hosts H1, H2 e H4. E vamos lá, né? Para a gente fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar aqui a nossa aplicação. A gente vai procurar aqui mesmo na UI do ONUS, o nosso VLAN L2 Broadcast Network. Ele cria essa VLAN no nível L2, né? No nível 2. Se não entendeu o que é o nível 2, pessoal, podem ir lá na primeira aula que eu explico sobre isso para vocês. Então, vamos acessar aqui, né, a nossa interface de linha de comando do ONUS, né? Não é difícil, pessoal. Vamos lá, dar aqui um sudo docker ps. Aqui a gente tem aqui o nosso ID do ONUS, né? A gente pode copiar aqui. Então, para te acessar, a gente vai dar aqui um sudo docker exec -it, aqui o ID do nosso container e bash. Então, aqui a gente está dentro do container agora. O que a gente faz? Vai dar uma instalação, vai instalar aqui os updates, né? Update, rapidinho. E para gente acessar, né, o nosso Karaf, que é a clear do ONUS, a gente não está na clear do ONUS, né? Que é a interface de linha de comando do ONUS. A gente também vai ter que instalar aqui install o Open SSH Client. O SSH, para quem não conhece, é uma forma de a gente acessar, né, via rede, né, um outro dispositivo, né. Já acessando aqui o nosso ONUS. Eita, tá caindo. Pessoal, uma pergunta aqui rapidinho para vocês. Aparece uma mensagem aqui para mim dizendo que fica caindo a internet. Tá caindo para vocês a internet aqui? Vocês conseguem entender bem? Tá sem internet. Pedro, vê isso, eu só tô off, cara. Não, eu fiquei, mas o pessoal tá mostrando uma caminhada, vai ser bem normal, tô na caminhada também. Eu tô no Wi-Fi. Tá normal, Abraão, tá normal. Beleza, se tá normal aqui, então vamos dar continuidade aqui ao nosso CD. Por que eu tava fazendo mesmo? Ah, tá, vamos lá. Então a gente vai entrar aqui na CD bin, beleza? E aqui vai dar aqui um ponto barra ONUS -L Karaf. Então aqui ele vai pedir autenticação, né? A senha aqui é Karaf também. E, bem, estamos aqui na interface do Karaf, né? Bem-vindos aqui ao Karaf, que é a interface de linha de comando do ONUS. Então, pessoal, aqui pelo Karaf, a gente consegue dar os mesmos comandos que a gente consegue dar aqui pela a interface de UI, né? A interface gráfica do ONUS. O que a gente vai fazer aqui? Vou voltar aqui para o nosso slide. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos nossos hosts, né? Então, vamos aqui, hosts. E aqui a gente tem informações de todos os hosts que estão conectados na nossa topologia, né? Eu vou dar uma copiada aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente brincar depois e consultar. Eu vou abrir aqui um bloco de notas, né? Notas, text editor, pra gente... Pessoal, rapidinho, só coloquem o nome de vocês no chat pra gente coletar a frequência de hoje, tá? Por favor. Então, beleza, enquanto vocês colocam aqui, vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é mapear, né? Aonde é que está
onde é que está conectado os nossos hosts, né? Então aqui a gente pode descobrir quem é cada host, né? Pelo, pelo IP. Uma boa aqui também seria a gente dar um pingal aqui pra gente descobrir, né? Quem é quem aqui na nossa rede. Note o seguinte, como a gente desabilitou aqui o nosso encaminhamento reativo, ninguém vai encontrar ninguém. Então, eu estou jogando aqui mais para a gente ver, né, informações aqui do host. Outra forma de conseguir encontrar qual seria cada host é através do Mac, que aqui a gente tem acesso. Deixa eu acabar optando por esse aqui, que já está aqui. Então, vamos lá. Tem aqui nosso topology. Aqui eu tenho o switch 1. Então, esse aqui é o host 1. E aqui o MAC dele é esse bem aqui, ó. Cadê o meu bloco de notas? Tá aqui. Então aqui o host 1 é esse aqui. A gente quer o host 2, né? Se não me engano. É o host 2. Vamos dar uma olhada aqui no nosso clear do ONAS. Host 2 esse bem aqui. Que é esse MAC. E a gente quer aqui o host 4. H4. Bora ver como é que tá aqui o nosso pingal. A gente rodou aqui o pingal, vê que ninguém se encontrou, né? Porque não tem nenhuma forma de distanciado de encaminhamento lá no nosso switch, né? E aqui a gente já consegue... Cadê? Ver aqui pelo IP, né? Todo mundo. Depois que a gente tem essa primeira interação na nossa rede, a gente já consegue visualizar os IPs, né? Tá aqui. O nosso controlador já sabe quem é cada call. Então, o host 4 seria quem tem o IP4. Cadê quem tem o IP4? Quem tem aqui o IP5? Aqui tem o IP4, ó. Então, a gente sabe aqui, ó, que o IP4 é esse aqui. A gente vai montar aqui para a gente adicionar, para ficar mais fácil as nossas labels, né? Então, a gente tem aqui o host 1. Vamos começar aqui pelo 4, que tá aqui em cima já, que a gente encontrou. Então, tem aqui o host 4, ele está conectado no device 4, na porta 3. Opa, não tem essa chavinha aqui. O nosso host 2, que está aqui com IP2, ele está conectado no device 2, na porta 3. E o nosso host 1, ele está conectado no device 1, na porta 3. Tendo essas informações, a gente vai criar aqui, né, um link que vai dizer, olha, o host 1, que é uma labelzinha, é o dispositivo que está conectado no device 1, na porta 3. Então vamos rodar esses comandos que a gente criou aqui rapidinho aqui no nosso Carafe, né? Então adicionou aqui a interface. Vamos adicionar aqui o nosso próximo. Adicionar a interface. Adicionar aqui o próximo. E adicionou aqui a interface. Feito isso, pessoal, a gente pode criar agora a nossa VLAN. Como é que a gente cria a nossa VLAN? A gente dá esse comandinho aqui, ó, vpls create. Não sou muito criativo, então eu vou colocar vpls1. Então, o nome da nossa VPLS vai ser VPLS1. Então, demora um pouquinho aqui pra ela ser criada. Dá um tempinho aqui rapidinho. A gente pode colar aqui pra gente adicionar, né, o nosso host 1, a nossa virtual private LAN, né? Então, adicionou. A gente pode colocar aqui 2. Adicionou também 4. Adicionou. E agora, pessoal, vamos aqui no nosso ONAS, dar o nosso pingal de novo. E bora ver se os hosts vão se encontrar. Bom, como vocês podem ver aqui no canto inferior, né, esquerdo, o H1 ele conseguiu encontrar o H2 e o H4. O H2 conseguiu encontrar H1 e H4. O H3 não conseguiu encontrar nenhum e nem vai, porque ele não está na nossa LAN virtual, né?
E o H4, por sua vez, consegui encontrar H1 e H2. Né? E o H5 não vai encontrar ninguém, porque tal como o H3, ele também não está na nossa LAN virtual, né? A gente pode criar outro aqui, só mais rapidinho, mais um exemplo. A gente pode criar mais uma VPLS, né? A gente pode criar VPLS2. Ah, tá. Aqui eu não estava criando, aqui eu estava pedindo para colocar. Então aqui eu vou criar só VPLS2. Só que a gente precisa também fazer esse mesmo esquema aqui, né? De fazer... Adicionar interface. A gente pode colocar quem aqui? Quem eu tava brincando aqui com a gente no... O H3 e o H5, né? Então vamos ver aqui. Em cima novamente. Quem é o H3? O H3 aqui tem o IP3. Então vamos procurar que tem o IP3 aqui. Que é esse bem aqui. Ele está conectado no device 3. Né? Device 3. Na porta 3. Esse aqui é o nosso H3. E o H5. O H5 é o que tem IP5, né? Então ele está conectado no nosso device 4. A porta 4. Feito aqui, vamos adicionar aqui a interface, né? Que é, novamente, criar aqui a labelzinho para interface. E a gente pode também adicionar aqui H5. Adicionado. E depois a gente precisa colocar, né, o nosso adicionar na nossa VPLS, né, os nossos hosts. Então a nossa VPLS aqui é a 2 agora, né? Ela se composta pelo H3 e o H5. Dando aqui agora um pingal, né? A gente vai ter um comportamento igual para H1, para H2 e para H4. Aí você vai encontrar, você vai conseguir enxergar quem é que está na mesma LAN que eles, né? Já H3, ó, ele não vai encontrar nem H1, nem H2, mas ele vai encontrar aqui H5, né? H4 vai encontrar novamente H1 e H2, não vai encontrar o outro, e H5 vai encontrar H3. Então, pessoal, esse eu tinha para vocês aqui, né? A gente conseguiu alcançar aqui o nosso objetivo do curso, né? Que é vocês saberem utilizar as principais ferramentas, né? Do ONUS, de Mininet e tudo mais. Mexer na linha de comando, mexer na UI, conseguir mexer na REST, brincar com as APIs Swagger para vocês aprenderem como é que funciona a comunicação via REST, né? Eu coloquei aqui alguns links para vocês verem mais a documentação, por exemplo, a documentação aqui, né, do ONUS CLI, né, que é o CARAF. Eu coloquei aqui para vocês verem também sobre VPLS e tudo mais. Vocês podem dar uma estudada aqui, né? O ONUS aí tem muitas aplicações. Eu quis trazer mais uma para vocês dar uma olhada além do React Forward, uma que vocês precisam interagir diretamente. Mas o ONUS também tem, por exemplo, a implementação de VPN não, pô, Enfim, tem várias implementações para ver aqui, uma para comunicar aqui com DHCP, server. Ele também tem aqui outras aplicações, tem muitas aplicações, Cena Drive, Control Plane Manager. A gente tem aqui também aplicações com Kubernetes e tudo mais. Então vocês podem ficar vendo aqui lá na documentação do ONU, aprender a mexer e tudo mais. Mas com o conhecimento que vocês têm agora, vocês têm um conhecimento suficiente para vocês conseguirem desenvolver, né? Datasets, brincar aqui com as aplicações e tudo mais. Então, tá. Além disso, a gente também tem aplicações com P4, embora a gente não tenha visto aqui no curso. Eu espero que vocês tenham feito, né? Os exercícios que eu coloquei para vocês, que eu disponibilizei para vocês fazerem naquele documento.
onde também tem acesso aqui a P4, mas vocês podem dar uma olhada aqui, né, no tutorial que ele tá falando aqui. E, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos.